E aí, Projeto Bra, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo e voltando agora, depois desse intervalinho que a gente teve, intervalão, aí mais ou menos um mês em relação ao último podcast, né? Porque esse vídeo vai ser como um podcast, né? Vocês viram aqui, é um novo episódio do podcast. E eu tive esse intervalinho assim, porque não estavam saindo muitas notícias assim tão importantes, né? Era mais uma repetição do que a gente já tinha comentado no podcast passado. Mas eu queria dar um resumão, né, do que aconteceu esse final de ano, né, e o que vai acontecer em 2019. E agora eu vou fazer um mapeamento de todas as linhas, né, todos os projetos de expansão, também futuras linhas em expansão, e o que esperar para 2019 em relação à CPTM e ao metrô de São Paulo. Além de outras coisas, né, como o trem intercidades, que é um assunto bem importante nesse ano aqui, vai ser um assunto bem tratado pela gente aqui, e também pela equipe, né, pela nova equipe aí dos presidentes da CPTM e do metrô, inclusive. Lembrando que a prioridade agora do governo estadual, né, seria a realização do trem intercidades, né, em detrimento, infelizmente, talvez, né, das obras paradas do metrô, no caso a linha laranja, né, e outros projetos de linhas, como a extensão da linha 2 verde, que a gente vai falar sobre ela. E vamos falar um pouco agora, vamos fazer uma cronologia, né? Aliás, vamos fazer uma ordem das linhas, né? Vamos falar uma por uma, ver o que a gente tem em relação a como vamos tratar cada uma delas. Começando com a linha azul não teve muitas mudanças, é mais a questão ali da licitação para as portas de plataforma, né? Que elas serão feitas, são 5 consórcios que estão à espera nessa licitação. Então, até esse ano, né? Até esse ano de 2019, talvez ano que vem, 2020, a gente já tenha aí o início da instalação nas portas de plataforma em estações movimentadas, né, da linha 1 azul, como a Estação da Luz, né? Também estações ali mais para a Zona Sul, ali a Estação Ana Rosa também, Estação Paraíso, né? Estações movimentadas aí dessa linha, que é a linha mais antiga de metrô da cidade de São Paulo. A linha 2 verde, a gente vai comentar um pouco sobre ela a mais, né, porque a gente tem a extensão, né. Além da questão das portas de plataforma, a gente já falou da Vila Madalena, que já começou lá a implantação, e eu vou lá filmar quando já estiver toda instalada, né. E nesse caso da linha 2 verde, a gente tem essa extensão, né, a extensão que está parada, né, por falta de recursos, que é a extensão até Guarulhos, e em 2019 vai sair um novo edital, né, uma data, né, um novo planejamento das obras de expansão. E está previsto para março. Né, em março vai sair ali as fases de expansão, né, porque são 2 fases de expansão. Né. Uma, se eu não me engano, da Vila Prudente até a Vila Formosa, que ainda não chega a ser Guarulhos, e a segunda fase vai da Vila Formosa até a rodovia Presidente Dutra, que já é em Guarulhos, ali aquela região próxima do centro de Guarulhos, né. Lembrando que a gente vai tratar sobre 3 linhas que chegam a Guarulhos. Né? A gente vai tratar da extensão da linha 2 verde, vamos tratar também da linha Jade, a linha 13 Jade, vamos tratar da linha 19 Celeste, e vamos tratar também da linha 14 Onix. A linha 14 Onix é uma linha futura, uma linha que poderá ser uma linha de VLT, um veículo leve sobre trilhos. Lembrando que a gente não tem VLT em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, como eu já disse aqui em um episódio, eu falei sobre isso, a implantação do VLT seria interessantíssima, né? Porque é uma implantação mais rápida, né? Mais efetiva, como foi feito no Rio de Janeiro, como foi feito em Santos. E eu acho que em São Paulo seria muito útil o VLT. E vamos falar sobre ele também. Sobre a linha 3 vermelha, não tivemos muitas mudanças. Em relação à mudança do nome da Estação Patriarca, né? Que agora vai chamar Vila Ré Patriarca, é como uma mudança bem sutil, como foi feito ali na Japão Liberdade, né? Ou também na Palmeiras Barra Funda, anos atrás, Corinthians Itaquera também. E em relação a isso não tem muito o que falar. Mas uma coisa que eu vou falar também na parte da CPTM, da linha 7 Rubi, é a questão da remodelação, né? A estação Palmeiras Barra Funda, ela vai ser remodelada, né? E para atender o trem intercidades. Eu vou falar um pouco sobre ele, inclusive nessa próxima notícia aqui, mas eu vou falar quando eu for comentar sobre as linhas da CPTM, porque essas notícias que eu reservei para esse episódio,
elas estão mais ligadas à questão da CPTM do que do metrô. No metrô não tinha muito o que falar. É mais a questão assim de comentar sobre o que pode acontecer esse ano. E a linha 4 amarela, a gente vai continuar com as obras aí da Vila Sônia, né? E a extensão até Taboão, né? Passando ali também pelo Jardim de Jussara, que é a região do Jockey Club também, Chácara do Jockey. Essa expansão ela está meio indefinida ainda, mas a gente viu que ainda existe esperança para ela ser feita. Mas desse ano aqui eu acho que é apenas a continuação das obras da estação da Vila Sônia. E lembrando que o terminal de São Paulo Morumbi, né, o terminal ali de ônibus já foi inaugurado, está recebendo linhas municipais. A gente teve uns problemas aí no dia da inauguração, porque era muito ônibus para pouca vaga, né, no terminal. Mas espero que esse problema já tenha sido normalizado. A gente não foi ainda ver como que tá. Eu vou lá, prometo ir ainda essa semana para ver como que tá ali aquela região. Mas pela avaliação de muitos usuários ali, pelo que eu tenho visto aqui nas pesquisas, tá indo muito bem ali as linhas, não as linhas municipais que teve esse probleminha aí, mas as linhas intermunicipais, né, da MTU, aquelas que vão para a região oeste ali, região de Cotia, a própria Embu das Artes, Taboão da Serra. Aí tá muito bom, e o terminal tá bem bonito também, apesar de sua estreia que foi meio alagada por conta das chuvas, né, que caiu naquela época, naquele dia. Mas, tirando isso, tá indo muito bem. E vamos comentar um pouco agora sobre a linha 5 Lilás. A linha 5 Lilás, ela tem a previsão da estação Campo Belo agora para março, né? Falei para vocês que ainda em fevereiro está chegando, em fevereiro eu vou lá na Campo Belo ver como está o andamento das obras, fazer a filmagem como eu fiz no ano passado, e a previsão da inauguração é para março de 2018, depois do viaduto também, que ficou bem legal ali. Ainda não foi terminado, está ali a parte final do acabamento, né? A parte do paisagismo, né? A instalação de árvores ali, de canteiros de plantas também, muito legal, está ficando bem interessante. E lembrando que a gente vai tratar um pouco sobre a Campo Belo, porque ela vai ter 3 integrações futuras, né? A gente vai ter a linha 17 Ouro, né? Vamos falar sobre ela também, que é muito importante. E a gente vai ter integração com a linha Celeste. A linha Celeste ela tem uma fase de expansão que diz, né, a segunda fase de expansão prevê que ela vá até ali a região da estação Campo Belo. Então vai conectar 3 linhas ali, uma de monotrilho e 2 de metrô, né? Metrô subterrâneo no caso. E agora vamos falar um pouco, a linha 5 Lilás, a gente também tem a extensão até o Jardim Ângela, que ela está sendo revisada em estudo, já foi publicado essa semana aqui, aliás, semana passada foi publicado um decreto de licença ambiental para ser instalado ali a estação. Então, com esse decreto dá para perceber, embora esse decreto tenha validade mais ou menos 5 anos por aí, 6, 5 anos, a gente ainda tem uma esperança de que essa implantação, essa expansão até o Jardim Ângela, passando ali pelo Boimirim também, ela seja concluída. E para 2019 só tenho a esperança da estação Campo Belo, que vai ser muito legal. Eu já vi muitos vídeos dela aí e vai prometer bastante, vai ser bem legal para a gente filmar também. E agora a gente vai falar um pouco sobre a linha 6. A linha 6 laranja, ela está no empecilho mesmo, impasse ali, não teve muita coisa resolvida, então para 2019 eu não sei o que esperar sobre ela. A gente teve ali o decreto de caducidade publicado, só que o governo estadual, né, o governador, ele quer revogar, né, esse decreto de caducidade e começar tudo de novo. Ou seja, ele vai fazer uma nova licitação, contratar uma outra empresa, né, e também talvez revogue a PPP. Ou seja, a PPP não seja daquele jeito que seria feito, né? A empresa inteira realiza a construção, né, e a operação, a empresa privada. Mas ele não quer isso, não. O governador ele pretende fazer a mesma coisa que aconteceu com a Via Mobilidade, no caso das linhas 5 Lilás e a linha 4 amarela, que é o governo constrói e depois a empresa privada opera. Então, está ainda esse impasse, esse empecilho aí que não foi resolvido, infelizmente, né? Mas em 2019 talvez tenha um progresso em relação a esse problema. Em 2020 a gente tem a retomada das obras. Mas por enquanto não há previsão de nada. E agora a gente vai falar um pouco sobre as linhas de CPTM, né? As linhas de CPTM, e a gente vai falar no final do vídeo sobre os monotrilhos também, a linha 15 prata, 17 ouro e 18 bronze.
E vamos falar um pouco sobre a CPTM agora, que é o mais importante, e vamos falar um pouquinho sobre o trem intercidades, que é a principal pauta de 2019. O trem intercidades, ele foi prometido na promessa de campanha do João Dória, e ele tem como primeira fase de expansão ligar São Paulo, aí no polo da Água Branca, na região da Água Branca, até ali Água Branca ou Palmeiras Barra Funda. Então não tem uma decisão, uma definição ainda. E vai ligar essa região ali até a região ali de Americana e talvez uma extensão até Limeira. Né? Então a gente tem a conclusão, né, até Americana, com parceria da Rumo Logística, né, empresa que opera os trens de carga, e até ali a região de Limeira, que ainda é uma expansão possível. Né? Então seria necessária uma participação conjunta das prefeituras dessas cidades do interior com a Prefeitura de São Paulo e o Estado de São Paulo também. E se for feito isso, a gente terá a implantação da intercidades, talvez inicie até em 2019, né? Ou inicie em 2020, no início do ano que vem. Mas é interessante que o trem intercidades entre São Paulo e Campinas, ou seja, a primeira fase ali que já estava sendo testada ainda no ano passado, ela pode ser um serviço expresso da linha 7 Rubi. Ou seja, como foi feito, né, com o Airport Express da linha 13 Jade, né? Então, a estação da ferrovia que liga a Luz até Francisco Morato e Jundiaí serão remodelados para receber novos passageiros. Então, a ideia seria remodelar a estação Palmeiras Barra Funda, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Então, pode ser um futuro terminal do trem intercidades. Então, seria bem interessante se fosse feita essa remodelagem para atender os novos passageiros, né? E aí existe aqui o Alexandre Baldi, que é o presidente da CPTM, também comentou que posteriormente outras regiões podem ser atendidas com os trens intercidades, como São José dos Campos e Taubaté, além de uma ferrovia para passageiros que atenderá a cidade de Sorocaba. Então, a primeira linha do trem intercidades, que é essa linha até Campinas e Limeira e Americana, seja entregue talvez nos primeiros 4 anos de mandato do governador João Dória. E, além disso, a gente já viu também aqui nos podcasts que existem outras ideias de implantação do trem intercidades na região ali do Vale do Paraíba, a região de Sorocaba e também a região de Santos, ali Cubatão e Santos. Então imagino saindo para a praia de trem, né, seria bem interessante. Mas infelizmente isso ainda não está sendo feito. A ideia principal agora é essa expansão até o interior de São Paulo, ali, região de Campinas, Limeira e Americana. E vamos comentar um pouquinho agora sobre... Também a gente tem a linha 8 Diamante. A linha 8 Diamante não temos muita mudança, assim, a gente tem aquelas ideias de concessão, né, de privatização ali da linha, mas isso, em relação às obras, a gente não tem muito a tratar nesse vídeo. Mas, além disso, a linha Nova Esmeralda também, a linha Nova Esmeralda, a gente tem a promessa de 2019, aliás, 2020, para entrega das estações finais ali da expansão, além de Grajaú, né, da região do Grajaú, ali na região de Varginha e Mendes, Vila Natal, que fica ali no extremo sul de São Paulo. E essa expansão está sendo feita, agora a construção vai ter, a tendência para 2019 é continuar essa extensão. E a gente ainda tem o edital da João Dias, a estação João Dias ali, que seria uma estação que interligaria uma torre de negócios ali, que eu já falei para vocês, se eu não me engano, no último episódio a gente tratou sobre ela. Então, para se vocês quiserem mais detalhes, vocês acessem ali o vídeo no último podcast. Ali está explicando direitinho ali como seria essa estação João Dias. E agora outra linha importante que a gente vai falar sobre as futuras linhas também é a linha 10, a linha 10 turquesa. A gente não fala muito sobre ela, mas a gente tem uma parada que existia antes, né, antigamente, que era a parada Pirelli, né, que ela atendia ali os trabalhadores que trabalhavam ali na fábrica de pneus, né, ali na região do ABC. Então, a antiga parada Pirelli pode voltar com status de estação e abrigar novas linhas metroferroviárias. Ou seja, ela não só seria uma estação nova, como seria uma baldeação, uma estação de interligação com outra linha, no caso a linha 14, a linha Onix, que eu falei para vocês agora há pouco. Então, a ideia seria um convênio com a Prefeitura de Santo André, no ABC, acompanha aí a CPTM, pode ser uma estação adicional, na linha 10, a parada Pirelli.
O local era usado até o ano de 2016, até o ano de 2006 por funcionários da fábrica de mesmo nome compartidos em alguns horários. Ou seja, não era integral. Além de atender os usuários da ferrovia que liga o Brás e a cidade de Rio Grande da Serra, a futura estação fará conexão com uma linha de VLT que ligará a região de Guarulhos à linha 14 Onix, projetada pela CPTM, com cerca de 30 km, passando por vias importantes como a rodovia de Ayrton Senna, avenidas Monteiro Lobato e Jacopêssego. E não se descarta a realização de uma PPP como foi feita em muitas outras linhas, aí, inclusive a linha 6 Laranja. Isso mais ou menos seria bem interessante, né? Porque ela interligaria a região sul com a região norte, né? Então uma interligação do ABC com Guarulhos seria mais ou menos bem interessante, né, para a mobilidade aqui na cidade de São Paulo e nas regiões metropolitanas. E além disso, a gente pode falar um pouquinho também, além da linha 10 turquesa, sobre a linha 11 coral. Ela, ultimamente, ainda nesse primeiro mês aqui do ano, ela teve o fim da baldeação em Guaianazes, né? Lembrando que quando você vai para a região de Estudantes, ali você tem que pegar o Expresso Leste da Luz até, da Estação da Luz até Guaianazes, fazer a baldeação, né? Quando o trem não é expresso, fazer a baldeação para pegar outro trem na outra plataforma para seguir até Estudantes. E isso não precisa acontecer mais. A baldeação acabou, né? E a ideia é que o Expresso Leste seja expandido, né? Expandido até Estudantes em abril. Ou seja, na primeira fase ele iria até Suzano, ali a estação de Suzano, mas na segunda fase, em abril, que seria a previsão, o Expresso Leste iria até Estudantes, ou seja, não seria mais necessária a baldeação em Guaianazes, seria apenas uma estação a mais. Isso seria muito bom, porque é bem complicado fazer a baldeação em Guaianazes, eu ali já fiz bastante ali aquela região, e é bem complicado. Vocês podem ver aí no vídeo, no último vídeo que eu postei aí do TrensX, vocês podem ver que é o projeto Leste-Oeste. Vocês podem ver como é bem complicado ali, você tem que passar de um trem para outro, muitas vezes o trem em outra plataforma não é aquele que está na plataforma e você tem que pegar outro, ou você pega errado. Isso é bem confuso, aquela estação ali é bem confusa, né? E a infraestrutura dela é meio ruim, né? Principalmente em horário de pico. Então o fim da baldeação seria bem interessante, né? Então, o novo estacionamento começará em fevereiro, com o trem seguindo direto até Mogi das Cruzes, fora do horário de pico. Ou seja, por enquanto, é só uma ideia de teste, né? Então, não é bem o serviço principal, o serviço completo, mas é uma fase de teste para poder implantar no horário de pico até abril, no caso. E além da linha 11 coral, a gente não tem muito o que tratar além disso, mas vamos falar um pouco agora sobre a linha 13, a linha 13 Jade. A linha 13 Jade, ela, para 2019 temos muitas previsões, inclusive no segundo semestre de 2019 teremos talvez a implantação dos novos trens, isso mesmo, aqueles trens com bagageiro, aqueles trens bem modernos que a gente viu, já comentou aí nos nossos primeiros episódios lá em agosto do ano passado. Então, no segundo semestre, os trens novos da linha 13 Jade começam a operar, né? E a CPTM disse que a frota da linha 13, que está sendo fabricada na China, serão equipados com sinalização ATC e ATO. A previsão é que as composições entrem em operação no segundo semestre. Então, os novos trens da linha 13 serão da série 2500, ao todo de 8 unidades com 8 carros cada. O consórcio chinês venceu a disputa em 2016 para a fabricação das composições. Então esses trens são novos, eles terão bagageiro, né, serão exclusivos da linha 13 Jade, e a gente vai conferir isso também, porque vai ser bem interessante aí. Então, segundo semestre de 2019 se espera aí a implantação desses novos trens da linha 13 Jade. Então, outra ideia também, outra questão da linha 13 Jade é a expansão, né? Como fazer a expansão e a conexão da estação do aeroporto até o aeroporto, né? Lembrando que você tem que pegar um ônibus, tal, isso demora, pro Terminal 2, demora de 6 a 8 minutos, né? A viagem. Então a ideia é reduzir essa viagem e facilitar, né? Principalmente nos horários de pico. E a ideia é remodelar o projeto da linha 13 e fazer não talvez um monotrilho para conectar as estações, mas um people mover. O people mover é um monotrilho de pequena capacidade, tipo, é um monotrilho aberto,
que nem existe na Disney. Vocês podem pesquisar aí People Mover. Você senta ali, é um negócio bem abertinho, você vai andando e ele te leva até os terminais do aeroporto. Seria bem interessante, o custo de implantação seria mais baixo, né, no caso. E a ideia de remodelar o projeto da linha 13 é para garantir a construção de outras estações, né? Ou seja, a extensão não só para frente, para a região de Guarulhos, ali a região de Bom Sucesso, Jardim dos Eucaliptos também, e na rodovia Presidente Dutra, talvez exista até uma futura conexão com a extensão da linha 2, e também a extensão para trás, ou seja, para além de Engenheiro Goulart, né, seguindo aqui dentro de São Paulo até talvez o Parque da Moca ou a Chácara Klabin. Né, a extensão até a Chácara Klabin eu acho bem futura e bem complicada, mas pode ser feita a qualquer momento. E outra coisa que a gente pode tratar também é sobre uma nova linha. Né? O site que eu costumo acompanhar, que é o Viatrólogos, que é bem interessante inclusive, ele deu uma ideia também, ele fala um pouco sobre uma linha que está nos projetos do metrô, e não é muito divulgada, mas ela é bem interessante pelo traçado dela. Né? Ela pega uma região bem interessante aqui de São Paulo, que seria bem parecida com o traçado anterior da linha 6 Laranja, né? Porque a linha 6 Laranja já tinha uma extensão, né, anteriormente, que ela seguiria do terminal São Joaquim, né, até a Zona Leste em Cidade Líder, na região de Cidade Líder. Só que a linha 16 Violeta, ela faria esse papel, que seria uma interligação metroviária entre a Zona Leste com a Zona Oeste. Então, existe no relatório de gestão do metrô, como cita aqui o Viatrólogos, consta o termo definição de diretrizes para a linha 16. Então existe um traçado, né? A linha Sul é traçado do eixo leste da linha 6 Laranja, né? Então ela partiria da região de Cidade Líder, passaria por Vila Formosa, Moca, cruzando com a linha 10 Turquesa. Também, outra conexão. O atendimento serviria como alternativa para a linha 2 Verde, que no eixo futuramente também cortará a Zona Leste entre Vila Prudente até a Dutra, passando por Vila Formosa e Penha. Há projeções que mostram que essa extensão da linha verde tornará a ligação metroviária que corre por debaixo da Avenida Paulista como uma das mais carregadas do sistema. A nova proposta da linha violeta também ajudaria a aliviar a demanda da linha 3 vermelha. Voltando para a linha 16 violeta, depois o novo eixo de transporte com alta aclimação, cruza a Estação Paraíso nas linhas 1 azul e 2 verde e corre paralela à Avenida Paulista, chegando ao terminal Silva Freire da linha 4 amarela. Então, a linha 16 violeta ela facilitaria muito, porque ela distribuiria os passageiros. Né? Ela teria um traçado semelhante das linhas aqui, ela chegaria em regiões próximas, só que ela ia desafogar muito o transporte nos horários de pico, né? Ia se tornar uma alternativa para muitos passageiros. Isso facilitaria muito o transporte, né? Porque ele deixaria os vagões menos lotados, tal, e a viagem seria bem mais rápida e com maior conforto. Então, esse projeto aqui é um projeto que seria muito bom se fosse pensado e implantado, porque a tendência é crescer, né? E conforme você cresce a população, você vai necessitando de mais serviços, né? Então, você tem que tirar o carro da rua, você tem que partir para outros meios de transporte. Então, o metrô e o trem, se eles fossem melhorados, seria bem interessante como uma alternativa de transporte. Mas por uma questão de mobilidade, do custo social, uma coisa que eu venho falando muitas vezes aqui nos nossos podcasts, não só isso, mas também a questão ecológica, né? A questão do meio ambiente e tal, isso reduziria muito a emissão de gases e você chegaria mais rápido no seu destino. Então a ideia é modernizar esse modal de transporte que é muito importante aqui em São Paulo e na região metropolitana de São Paulo. E falando nisso, outras pessoas vão poder passear no metrô e no trem. E nos ônibus também. Mas não são pessoas de fato, são animais, certo? Cachorrinhos, cãezinhos e gatinhos também. E são de pequeno porte, obviamente, e fora do horário de pico, agora eles estão permitidos para poder passear e entrar e serem transportados dentro dos vagões do metrô, dos trens e dos ônibus da MTU. Então aí é uma alternativa bem legal também, outra coisa que pode facilitar ainda mais o transporte dos bichinhos. E vou falar um pouco, para terminar agora o nosso podcast, vamos falar um pouco sobre as linhas de monotrilho. As linhas de monotrilho a gente sabe que é um problema bem grande aí em relação ao custo de implantação, em relação aos projetos, em relação às obras que estão bem complicadas aí.
mas tem que seguir aí. No caso, vamos falar um pouco agora sobre a linha 15 Prata. A linha 15 Prata a gente tem aí as estações, o trecho tão esperado, né, que seria entre Oratório e Vila União, ela passou a funcionar em horário integral, né, horário comercial, ali das 4h40 à meia-noite. E isso é um avanço bem importante, embora as obras ainda estejam paradas, né, paradas aí sim, seguindo com muita lentidão com as novas licitações até outubro de 2019. Então, outra promessa para 2019 é essa conclusão das obras aí das estações, que podem ser entregues no mês de outubro. Então, ficaremos à espera. E a outra extensão, né, no caso da última estação que foi licitada, Jardim Colonial, até a cidade de Tiradentes, aí não foi falado nada sobre ela e talvez ela seja descartada e o transporte será feito por outro modal, né? Então isso aí está bem instável, ainda não dá muito para saber sobre essa continuação. E agora falando um pouco sobre a linha Ouro, a linha 17 Ouro, ela está prosseguindo bem, né? Ela está sendo concluída, aí principalmente a estação Morumbi, ali, o pátio da Água Espraiada, e para as outras estações serem concluídas, que já estão com a parte estrutural pronta, né? A obra bruta, no caso a instalação de vigas, tal, de concreto, no caso as estações ali do aeroporto, né? Jardim Aeroporto, Chucre Zaidan e outras estações ali da região, elas já foram concluídas a parte bruta, né? Elas estão aguardando a conclusão dos pátios, né? O pátio da Água Espraiada e a estação Morumbi, para continuar as obras e fazer a parte da instalação dos trilhos ali do monotrilho. Então ela está seguindo bem a promessa, né? A promessa para 2020, né? A gente terá a conclusão da estação Morumbi até 2019 e a implantação final, né? Até 2020 a gente terá na previsão. E em relação às composições, a gente teve aquele problema com a SCOME, né? O consórcio da SCOME, que deixou de fabricar as composições, mas outra empresa vai assumir uma construção de monotrilho, que é a Build Your Dreams, que é uma empresa chinesa. E ela constrói monotrilhos bem interessantes, um modelo bem bonito. E eu espero que ela implante esse modelo, porque é um modelo bem legal aí. E pelo que foi dito, não vai precisar mudar o traçado, né? Porque talvez não precisaria mudar a estrutura em relação ao monotrilho da outra empresa, né? Mas nesse caso foi descartado esse problema. Então é um problema a menos para a gente enfrentar. E outra coisa também, vou falar um pouquinho da linha 18 Bronze. A linha 18 Bronze, ela foi tratada nesse início de ano, né? Ela foi retirada foi tratada aqueles R$40 só nos investimentos da linha, e ela não foi descartada como monotrilho, né? Teve um projeto de um governador, de um deputado, que falava até em transformá-la num BRT, uma linha de ônibus ali, mas esse projeto foi descartado porque teria que remodelar todo o projeto original, né, do monotrilho, então será feito um monotrilho, só não se sabe quando. Só que a afirmação de retomada das obras já foi confirmada, mas agora resta saber quando, né? Isso não tem previsões ainda. E para finalizar o nosso podcast, nosso resumão, né, e sobre as promessas para 2019, vamos falar um pouquinho sobre essa linha de metrô bem interessante, que é a linha Celeste, a linha 19 Celeste, que é outra integração, outra ligação com Guarulhos. E o projeto dela, né, pode ser contratado ano que vem, né, 2020. Aí Guarulhos pode ter o início da construção de uma nova linha que vai ligar Guarulhos, na região ali do Bosque Maia, uma região mais central de Guarulhos, uma região mais residencial, inclusive, até São Paulo. Região do Campo Belo, como eu falei para vocês, mas o primeiro projeto de expansão está até a estação Bela Vista, ali na integração com a linha 6 Laranja. E é bem interessante ver isso, porque as linhas de Guarulhos, né, a extensão da linha 2 Verde, também a linha Jade, elas não pegam muito a região central, né, elas pegam uma região mais periférica, da rodovia, do aeroporto. Então, uma linha que pegasse todo o município de Guarulhos seria bem interessante, né, para o pessoal ali, ia aumentar demais o fluxo de passageiros. Então, a linha 19 Celeste, ela será bem importante para isso. E vai ter conexão, como eu já falei, com a linha Circular, com a linha 2 Verde, com a linha 6 Laranja também. Então, o mapa
mostra que ela será bem interessante. Será uma linha norte-sul, né? Ela vai pegar desde a região do Bexiga, talvez Campo Belo, até o Bosque Maia. Então, o projeto de plantação, né, dura aí o máximo 7 anos aí. Então, se as obras fossem iniciadas em 2020, então talvez até sem problema nenhum até 2027, 2028, ou na pior das hipóteses 2030, essa linha seria concluída e poderia atender toda a região de Guarulhos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse podcast. Agora vamos voltar aos nossos vídeos semanais e com novos projetos também no canal. Inclusive, vou postar um vídeo bem interessante aí daqui a pouco, aí nos próximos dias aí, e vocês vão poder ver que é um tema bem legal, um tema bem interessante, e estaremos continuando aí todo vapor. Então, obrigado, pessoal, inscrevam-se, ativem a notificação também, divulguem o canal, dê um like, um joinha, e comentem também, divulguem, comentem se vocês quiserem falar alguma coisa também, ou corrigir, né, se eu tiver errado em alguma coisa que eu falei. Mas muito obrigado, até o próximo vídeo, falou!